deliberado da última conferência? Sim. Quem faz esse levantamento é o gestor e o conselho. O gestor, na hora que ele vai fazer a sua prestação de contas, ele tem como documento base as conferências, né? Por exemplo, o Estado, ele se embasa nas deliberações da Conferência Estadual de 2010 para fazer a apresentação lá na conferência, em cima do que foi deliberado, o que foi avançado, o que não foi, por quê, quais as dificuldades, né? Então, isso é óbvio. E o Conselho também tem que fazer esse levantamento das últimas deliberações, porque ele vai avaliar a prestação de contas do gestor, tendo por base esse diagnóstico das deliberações. Quem deve realizar e se haverá conferências? Idoso, mulher, da criança e adolescente. Quem deve realizar, eu já falei, e se haverá conferências do idoso, mulher... Sim, essas conferências elas acontecem também, mas já aconteceu ano passado. Então, esse ano, se eu não me engano, é só de assistência. Essas conferências específicas, elas não estão no rol de conferências da assistência. Eu vou aproveitar e dar um esclarecimento sobre isso. Entretanto, no município, tudo fica na assistência. Mas, no âmbito do SUAS, a única conferência é de assistência social. Nós não temos outra conferência no âmbito da assistência de segmentos específicos. Isso aqui são avanços, né, na questão do controle dos conselhos de direito, mas não compõem os eixos estruturantes do SUAS. A gente tem os 4 eixos do sistema, que vocês já sabem. É a mesma lógica de conselho tutelar. Conselho tutelar não faz parte do Sistema Único de Assistência Social. Ele é do Sistema de Garantia de Direitos. Entretanto, a gente sabe que no município, necessariamente, isso fica na assistência, mas poderia ficar na educação, poderia ficar em outra secretaria, no gabinete do prefeito, né? Mas, por determinação do executivo, isso vai para assistência. Polo de Juiz de Fora, um grande abraço para vocês que estão aí, o Polo de Juiz de Fora é enorme. O que fazer quando o município não possui entidade, representantes de trabalhadores e usuário? Se não tem usuário, não tem assistência no município. Entidade eu até concordo, né? Tem município tão pequenininho que ele não tem entidade, não. Trabalhador tem, porque o trabalhador, ele não é só da sociedade civil. Tem o trabalhador da gestão e o trabalhador da sociedade civil. Então, nós temos trabalhadores do SUAS, é impossível o município não ter. Tem. E usuário, obviamente, Programa Bolsa Família é unificado, tem nos 853 municípios, BPC tem nos 853 municípios, CRAS tem nos 845 municípios, né? Então, assim, entidade eu concordo, trabalhador e usuário não. Então, a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. Se não tem entidade, aí vai eleger delegados entre os representantes que tem, proporcionalmente. Se tem 5 governo, elege 5 trabalhador da sociedade civil, não, entre 5 da sociedade civil, entre trabalhador e usuário. Se não tem trabalhador, 5 usuários, ok? A lógica é essa. Quem serão os delegados nesse caso? Já falei, o gestor da assistência poderá ser delegado? Deve ser delegado. Porque ele que é o principal envolvido na política, né? Ele é que tem que estar ali junto para melhorar, buscar, aprimorar o Sistema Único de Assistência Social. Geralmente, o delegado, no âmbito da Conferência Municipal, o gestor é delegado nato. Então, tem que ver como é que é a lógica da lei do Conselho do Município, o regimento interno. Geralmente, o gestor é delegado nato. Quando o município não encontrou o relatório da conferência anterior, como fazer para preparar a conferência de 2013? Solicitar ao CEAS. O CEAS tem todo esse arquivo das conferências municipais. Se o seu município realizou a conferência no ano de 2010, o CEAS tem essa deliberação. Voltando aqui no nosso eixo 3. Então, o eixo 2, nós terminamos. A vinculação do SUAS das entidades. Por que a gente colocou em negrito? Porque foi uma discussão que o CEAS fez também,
a questão da rede privada ela não está integrada no SUAS. E nós vamos buscar fazer essa discussão na conferência com o que diz respeito à integração das entidades privadas ao sistema. Porque a vinculação ela vai acontecer, ela está atrasada, mas ela vai acontecer. E ela está atrasada porque precisa de normativas mais específicas do Sistema Nacional, e isso ainda não saiu, porque a vinculação é uma competência dele, exclusiva dele de fazê-lo. Mas a gente já tem que preparar esse processo com a integração das entidades privadas ao SUAS. O eixo 3, que é gestão do trabalho, nós colocamos aí como ponto verde para ser discutido. Isso vai ser discutido na conferência estadual, mas a gente sentiu na obrigação de trazer para os municípios também, criar a identidade do trabalhador do SUAS, né? A gente sabe quem são esses trabalhadores? Porque o que a NOB RH do SUAS fala? Que o trabalhador do SUAS, ele é trabalhador da rede pública e da rede privada. Entretanto, esses trabalhadores ainda não conversam, não existe fóruns específicos para esses trabalhadores conversar e buscar propostas, melhorar a sua situação, né? Quando eu falo buscar propostas, a gente ainda tem no âmbito do SUAS, infelizmente, profissionais entrando em municípios por meio de pregão, uma forma perversa, mas a gente ainda tem, né? Ou seja, o município que paga menos, o profissional que faz uma proposta menor é que o município contrata, independente da qualificação, sem nenhuma avaliação daquele trabalhador. Então, isso tem que ser discutido em fóruns próprios de trabalhadores. A questão do plano de carreira de carga e salário, a questão do concurso público, a questão da qualificação de capacitação, isso ainda não chegou na rede privada, a composição das equipes de referência, porque como eu já falei anteriormente, o SUAS já profissionalizou o trabalho. Entretanto, esses trabalhadores ainda não conseguem falar entre si. Eles ainda não conseguem discutir temáticas que são afeto a nós, trabalhadores, né? O que a gente tem em outras políticas de educação, a gente tem fóruns fortes da saúde. Na assistência, a gente percebe que ainda isso é tímido. Então, isso é com relação à questão da gestão do trabalho. As equipes de referência do SUAS, de acordo com a NOB RH, são 4 equipes de referência. A da gestão, né, coordenador de CRAS, de CREAS, de instância de deliberação, vai dependendo do tamanho de cada município. A equipe de referência da básica é somente do CRAS, dos outros 2 serviços não existe equipe de referência. Da especial de média complexidade é só do CREAS. Apesar de nós termos 5 serviços de média complexidade, só tem equipe de referência do CREAS. Aí também nós temos o CREAS de população de rua. E a equipe da alta complexidade, que a gente tem equipes para atendimento em pequenos grupos, equipe de referência para atendimento psicossocial vinculado ao órgão gestor e equipe nas instituições de longa permanência para idoso, que é a equipe de atendimento direto. Então, nós temos equipe de atendimento direto, ou na entidade pequena, ou equipe de referência no órgão gestor, que é responsável por encaminhar, acompanhar essa equipe das entidades. Equipe de referência vinculada ao órgão gestor, ela tem um papel de extrema importância. Ela é que senta com a entidade para fazer o planejamento, ela que monitora a execução da entidade, ela está com a entidade na avaliação para verificar os resultados, ela apoia a entidade no atendimento ao seu público e ao público externo, né? Então, ser equipe de referência é isso, né? Na mesma lógica que de CRAS e equipe de gestão, ser equipe de referência é isso. O eixo 4, gestão dos serviços, programas e projetos. Aí é o foco do objetivo primeiro da assistência, que é a proteção social, né? A NOB SUAS 2012 fala que é ofertada através de um conjunto de ações, cuidados, atenções, benefícios e auxílios para redução e prevenção das vulnerabilidades sociais, a dignidade humana e a família como núcleo básico de sustentação efetiva, biológica e relacional.
esse conjunto integrado de ações está muito focado com a questão da integração da rede pública e privada, né? Então, os municípios devem avaliar de que forma que está a gestão dos seus serviços, programas e projetos. Como é que eu faço essa avaliação? Se as entidades, se eu já tenho o mapeamento dessas entidades, se elas já foram categorizadas por proteções, por público-alvo, por serviço dentro de cada proteção, para atender aquelas vulnerabilidades que o município identificou no seu diagnóstico. Então, é dessa forma que o município faz a gestão da proteção social no âmbito do SUAS. Essa proteção social, conforme eu já falei também, né, de acordo com o artigo 24 da LOA, serviços são atividades continuadas. Serviços, nós temos 12 serviços, 3 da proteção básica, o principal é o CRAS, o PAIF, desculpa. O PAIF, inclusive, está na Lei Orgânica da Assistência, obrigatoriamente ofertado no CRAS. E 2 serviços que podem ser ofertados no CRAS ou por entidade prestadora de serviço. Os outros 2 serviços estar no CRAS significa ser referenciado no CRAS. Não pode ser pela equipe do PAIF. Na mesma lógica da média complexidade, a gente tem 5 serviços, um serviço principal que está na LOAS, que é o PAEF, que tem a equipe própria de referência, a mesma lógica. A equipe de referência do CREAS referencia os outros 4 serviços. E na alta complexidade, a gente tem 4 serviços, que são serviços de acolhimento institucional e familiar. Os programas, eles são complementares aos serviços, né, voltados para qualificar e melhorar os benefícios e serviços. Geralmente são programas que têm cunho de combate à pobreza e erradicação da miséria. Então, as equipes de referência fazem o atendimento à família nos serviços, identifica a necessidade de serem inseridos em programas complementares. Os projetos também buscam qualificar tecnicamente. E está muito ligado para melhorar a qualidade de vida da família, está muito ligado com a questão produtiva, que a assistência hoje já regulou como é que se dá a inclusão produtiva no âmbito do SUAS. É sempre complementar ao serviço. O eixo 4 Desculpa, ainda estou no eixo 4, né? Não. Eixo 4 é novo, desculpa, deu um branco aqui. Gestão dos serviços, programas e projetos. Importância de elaborar diretrizes geral para definição dos programas e projetos no âmbito do município para orientar as entidades. Por quê? Serviços eu já tenho as diretrizes, que é a tipificação. Entretanto, programas e projetos ainda não têm. Né? Nós temos a diretriz maior, que é do artigo 24. Programas têm viés de combate à pobreza e erradicação da miséria. Projetos vinculados à inclusão produtiva. Essa é a diretriz. Entretanto, o município deve, no âmbito da sua competência, editar diretrizes para subsidiar a entidade a oferecer programas e projetos. Senão, cada uma vai criando uma coisa, achando que é aquilo que ela acha certo. Então, o Conselho tem muita responsabilidade nisso aí com o gestor, de regular as diretrizes de programas e projetos. A outra questão é com relação às equipes de CRAS e CREAS para referenciar os serviços da rede socioassistencial, né? Como é que se dá esse referenciamento? Garantir a cobertura de serviços socioassistenciais para as comunidades tradicionais, quilombolas, ciganos, indígenas, ribeirinhas, população rural, população em situação de rua, dentre outros. Eu só queria esclarecer vocês que esses eixos que está sendo trabalhado aqui, isso foi fruto de uma discussão que foi feita pelos conselheiros estaduais, pela equipe técnica da Secretaria Executiva e pela equipe técnica da gestão, porque a gente senta para fazer a preparação da conferência, e um dos eixos principais é o início da discussão da temática, para todo mundo nivelar conceitos, entender para onde a gente vai, né? Então, além de trabalhar aqueles artigos que nós trabalhamos, identificamos em cada eixo essas questões. Não significa necessariamente que os municípios, dentro de cada eixo, têm que trabalhar essas questões. Foram as diretrizes que foram tiradas pela gestão estadual e pelo Conselho Estadual, buscando melhorar a situação do SUAS no âmbito do Estado. Então, a gente identificou naqueles artigos a extração desses eixos, vamos dizer, sub-eixos do eixo central, né?
Garantir a cobertura dos serviços. Identificar se o serviço já chegou para essas comunidades tradicionais, ou população rural, população de rua. Se não chegou, de que forma que o município vai buscar fazer essa cobertura? A gente sabe que fazer cobertura de serviços significa de mais financiamento. A gente ainda não conseguiu dar cobertura no Sistema Único, né? A gente implantou um serviço da básica em cada município. Isso não significa cobertura. Cobertura de acordo com o número de famílias referenciadas. Eixo 5, gestão dos benefícios no SUAS. Nós destacamos a gestão integrada de serviços e benefícios, porque a gente entende que ainda isso não está acontecendo. Por que que a gente entende que ainda não está acontecendo? Porque a gente identifica o público prioritário que deveria estar nos serviços. Aonde que está esse público prioritário? Bolsa Família que não cumpriu condicionalidade, beneficiário do BPC. Esse público é que tinha que ser atendido no CRAS e não está sendo. Por que que não está sendo? Porque no relatório mensal que os municípios alimentam o sistema, essas famílias não entram lá. Então, significa que não está tendo ainda a integração. A gente identificou, buscar fazer essa discussão porque é necessária. Porque se esse público está no BPC, se esse público está não cumprindo condicionalidade do Bolsa Família, tem uma vulnerabilidade instalada. Então, precisa vir a cobertura do atendimento. Definição das diretrizes pelo Conselho para concessão de benefícios. A maioria dos municípios ainda não regulou a sua concessão de benefícios. Regular a concessão de benefício é uma competência do Conselho, mesmo que o município tenha uma lei que regula a concessão do benefício, o Conselho Municipal ele tem que regular a concessão na lógica do Sistema Único de Assistência, e a lógica é natalidade, funeral, vulnerabilidade e emergência. Essa é a lógica da concessão do benefício. Então, é necessário fazer as diretrizes pelo Conselho para a concessão do benefício. Acompanhamento e fiscalização da concessão do benefício, né? Se lá o Conselho regulou que vai ser auxílio natalidade, o gestor tem que ter um diagnóstico de quanto que ele vai alocar no fundo dele. Então, onde que ele vai buscar essa média para ele alocar, né? Se é um valor de R$300 para concessão do benefício de natalidade, como é que eu vou colocar isso no meu orçamento, Joanita? Bom, primeiro eu tenho que ir lá na saúde, nos indicadores da saúde, ver qual que é a proporcionalidade de nascimentos que existe no município. Dentro dessa proporcionalidade, identificar quais que são meu público, que é a família em situação de vulnerabilidade, aquela com uma renda per capita menor que um salário mínimo, né? Então, para eu ter mais ou menos uma média de quanto que eu preciso ter no meu orçamento. Não significa que eu vou usar aquilo tudo, mas eu tenho que estar provida de situação financeira para conceder o benefício caso necessário. A mesma lógica auxílio funeral, né? Eu tenho que ter uma previsão de morte ano, dessa previsão de morte ano, quanto que é meu público. E ainda para o Conselho fiscalizar, né? Por exemplo, faleceu uma pessoa lá que não é no critério de renda per capita, entretanto, foi concedido o auxílio funeral da assistência social para aquela pessoa. E finalizando o eixo 6º, regionalização. Quando a gente fala em regionalização, é uma questão polêmica e ampla e robusta, porque contraria toda a questão conceitual do Sistema Único. Ao mesmo tempo que contraria, ela é justa porque garante a cobertura de serviço. Porque o que a assistência social fala? O indivíduo tem que ser atendido no seu território, próximo à sua família e à sua comunidade. Essa é a lógica do atendimento ao usuário. Entretanto, se o município não tem capacidade para ofertar esse serviço, eu tenho que buscar uma oferta de serviço distante. Isso é a regionalização.
né? Então, eu vou, de uma certa forma, dar a cobertura àquele usuário de um serviço, mesmo de uma lógica diferente. Ele vai estar fora da sua comunidade, né? Sendo atendido, mas foi a única possibilidade que foi conseguida por aquele ente, pelo município. Entretanto, a política fala também da possibilidade da regionalização com a organização da básica, porque a básica precisa, a proteção básica, ela precisa dar suporte na regionalização. E o que é proteção social básica em funcionamento? É CRAS em funcionamento. CRAS em funcionamento é cumprir os 4 indicadores do CRAS. Estrutura, RH, atividades e horário de funcionamento. Essa básica, estando em funcionamento, pode pensar numa regionalização. Por que a básica tem que estar organizada? Para dar cobertura à família, né, que precisou buscar o serviço fora do seu território. Então, isso são coisas que a gente tem que pensar na regionalização, porque eu tenho que entender a territorialização do meu município. Aí a gente pergunta, o município já fez a sua territorialização? Eu sei no meu município qual que é o território que tem problemas disso, disso e disso, e já coloquei a cobertura de serviço para aquele território? Se não coloquei a cobertura de serviço daquele território, ele vai buscar onde? A regionalização é isso. Primeiro eu tenho que estruturar a base e territorializar o meu município. A partir daí, buscar com outros municípios fazer oferta regionalizada. Aí o Estado entra diretamente com esses municípios. Mais de um município senta para pensar na necessidade de a regionalização e o Estado junto para ver de que forma o Estado vai apoiar esses 2 municípios nessa organização. Nós temos no âmbito do Estado uma regulação do Conselho que fala sobre isso, que é a 366, e nós temos também o IDECRAS, que é o norte, para pensar na regionalização. Isso aí é para finalizar a temática, né? A gente mostra como é que está a cobertura da proteção social básica no Estado. A gente ainda tem lugares brancos, significa que ainda não tem CRAS. São os municípios que ainda estão em gestão inicial no Estado, que são 15 municípios, se eu não me engano. Bom, nós temos pergunta do Polo de Curvelo. Polo de Curvelo está participando, né, gente? Muito bacana. Pode o município fazer as pré-conferências sem a participação da sociedade civil? E sim, apenas com os técnicos? Não. Não tem jeito. Conferência, não tem como fazer conferência só com o técnico. Aí é uma reunião de trabalho, né? Quando vai fazer uma pré-conferência no CRAS, já tem a sociedade civil ali, já tem os usuários. Quem faz pré-conferência é conselho, não é técnico. Isso tem que estar na regulação da conferência municipal. A resolução, se tiver pré-conferência, tem que estar na regulação que for emitida pelo conselho. Vai haver uma conferência na data tal e pré-conferência nas datas tal, nos territórios A, B e C. A própria resolução de convocação já tem que falar das pré-conferências. E quem faz a pré-conferência é uma conferência resumida, né? Só que é bem resumida, é para começar o debate da temática nos bairros. E quem faz essa pré-conferência é o próprio conselho e o gestor. É na mesma lógica. Os técnicos participam porque eles fazem parte da gestão. Polo de Paracatu. Com o orçamento da assistência, podem ser realizadas as demais conferências idoso, mulher, da criança e do adolescente? Não. Só Conferência Municipal de Assistência Social. É a única garantia, inclusive pode ser gasto recurso do IGD, né? O IGD SUAS e do IGD Bolsa Família. Pode ser gasto, mas não deve, porque é uma cobertura pequena. Essa cobertura é para a infraestrutura do Conselho. 3% desse percentual é do Conselho. Então, eu acho que o Conselho não pode possibilitar a extração desse recurso para fazer a conferência. De onde que eu tiro o recurso? Do orçamento. O gestor tinha que ter garantido o orçamento do ano passado. Se ele não garantiu, vai ter que ver de onde ele vai tirar no orçamento dele. É uma responsabilidade de fazer isso. É o gestor que garante a infraestrutura da conferência. Por exemplo, no âmbito do Estado,
Nós previmos no orçamento ano passado um recurso, entretanto, ele vai ser pouco, porque esse ano nós não vamos poder fazer a conferência em Venda Nova, no SESC, porque o SESC está fechado. Nós vamos ter que fazer num lugar que vai sair 3 vezes mais caro. Não estava previsto no orçamento, a gente vai ter que achar esse recurso no orçamento para realizar a conferência. Conferência de mulher, idoso, criança não é do orçamento da assistência. Orçamento da assistência é lá no fundo municipal. Pode ser de outro orçamento, não do Fundo Municipal de Assistência. Aí eu já aproveito e já faço... uma analogia aqui, porque o recurso da assistência ele tem que estar todo no fundo. No fundo, tem que ser os recursos com finalidade e assistência. Finalidade e assistência é aquele dos 4 eixos que a gente sabe estruturante do SUAS, que é gestão, controle social, o fundo e rede pública e privada. Rede pública e privada é oferta de serviços, programas, projetos e benefícios. O conselho é o controle social, o recurso que vai fazer a operacionalização do conselho. E a gestão é a parte toda da infraestrutura, qualificação, vigilância socioassistencial e todas as ações necessárias para que o sistema único se materialize e que esses recursos todos vão para o fundo. Então, ter a finalidade de assistência significa ser alocado no fundo municipal. O que a gente tem em realidade no município são municípios que têm conjunturas diferentes. Por exemplo, secretaria com mais de uma política. Secretaria de assistência, mas a habitação está dentro dela. A criança e o adolescente está dentro dela. A saúde está dentro dela. É possível? Depende da configuração do município. Não é o melhor dos mundos, mas não existe lei que fala que tem que ser uma secretaria exclusiva, né? Se é mais de uma política naquela secretaria, eu tenho que ter a garantia da manutenção do Fundo Municipal de Assistência com os recursos da finalidade de assistência. Eu vou ter outra unidade orçamentária, que aí pode ser a unidade secretaria, que eu vou ter os outros recursos para criança e para adolescente, para o idoso, para a mulher, para a habitação, depende de cada configuração. Espero ter esclarecido as perguntas. Estamos terminando por aqui. Espero que a partir dessa aula os municípios estejam aptos de realizar a conferência. Desejo sucesso e parabéns para todos na realização da conferência. Pode contar com a CEDES e com o Conselho Estadual nesse processo de apoio aos municípios. O Conselho Estadual está fazendo gravações para ainda mais facilitar para o município na realização da sua conferência. Vocês podem acessar o site do CEAS, CEAS-MG. Esqueci. Só digitar no Google o site do CEAS. Digitar CEAS, CEAS-MG, que aparece lá o site. Lá no site já tem a regulação da Conferência Estadual de Assistência Social e será regulado mais ainda com relação aos instrumentais, né? No mais, desejar uma boa conferência e até a próxima aula do Telepresencial. Muito obrigada.